Salve, salve galera, tudo bom? Terminou o sonho brasileiro de conseguir uma vaga nos Jogos Olímpicos de Tóquio. A seleção brasileira foi eliminada pela Alemanha pelo placar de 75-64 na disputa da final da etapa do pré-olímpico em Split, na Croácia. É sobre isso que a gente vai falar hoje. Eu sei que é um tema que gera revolta, um tema que gera frustração, até pelo nível que a seleção vinha apresentando, mas vamos com calma. Engloba muitas coisas essa derrota, tá? Essa derrota escancara também diversos pontos. Pretendo falar deles com bastante calma, inclusive esse vídeo vai ter uma parte 2, tá bom? Eu deixei aqui na barra tudo divididinho para vocês acompanharem o ponto que vocês mais se interessam, mas eu acho que é muito interessante ver tudo, ver a explicação como um todo, e eu não vou falar ainda nem metade do que realmente acontece, tá bom? Então vamos lá, já curte esse vídeo, se inscreve no canal, apesar da eliminação do Brasil, vamos dar essa força, vamos fortalecer aqui também quem está produzindo conteúdo, quem sabe a gente chega nos 1000 inscritos antes da Olimpíada, e vamos lá. Tá, vamos começar. 75-64 para a Alemanha. O que aconteceu com aquela seleção brasileira que venceu o primeiro jogo por 26 pontos, o segundo por 27, a semifinal por 28, ganhando dos croatas em plena Croácia, e de repente sucumbe para uma Alemanha sem nomes muito conhecidos, né, sem a desfalcada da sua principal peça, que era o Dennis Schroeder? O que rolou com a seleção brasileira? Bom, eu falei no vídeo da prévia, vou até deixar aqui no card da descrição para você acompanhar se quiser. Essa Alemanha, ela tinha diversas características que o Brasil ainda não tinha enfrentado nesse pré-olímpico. O primeiro deles, e aí esse primeiro a Croácia até compartilhava um pouco dessas características, o tamanho. Tá? A seleção alemã é em média 6 centímetros maior que a brasileira, e isso faz muita diferença já. Tá? 6 centímetros parece pouco, mas ajuda bastante na imposição física do jogo dos alemães. Num segundo ponto, a seleção alemã era uma seleção que tem o seu talento mais bem distribuído entre vários jogadores, ao invés da Croácia e do México, que estava concentrado ali em 2, 3, 4, e também ela tinha a característica de ter vários homens altos, pivôs e alguns alas pivôs, que espaçam muito a quadra, que abrem, que chutam de 3, que pegam a bola e cortam para dentro, como é o caso do Mo Wagner, né, o pivôzão que passou aí por várias equipes da NBA nos últimos 2 anos, conseguiu hoje quase 30 pontos, foi o cara da partida, desestabilizou completamente o Brasil, e a Alemanha aproveitou muito bem isso. E vamos lá, né? Do mesmo jeito que o Brasil estudou seus adversários, e com certeza estudou a Alemanha, o Brasil também foi estudado pelos alemães. Tá? Era inevitável, uma seleção que estava voando no pré-olímpico até então, que conseguiu aproveitamento de 50 e tantos % do perímetro numa semifinal, obviamente teria que ter um estudo muito profundo para saber como anular esses pontos brasileiros. Isso realmente aconteceu. A questão do perímetro brasileiro foi muito bem marcada, tanto é que as principais chances da seleção foram ali com os pivôs e uma ou outra infiltração dos atletas mais baixos sob a cesta, tá? Então ali, principalmente o Varejão foi muito bem, o Bruno Caboclo após rebotes também teve certo destaque nesse sentido, mas foi pouco diante de uma Alemanha que conseguiu neutralizar muito o ataque do Brasil, que estava se pautando nessa bola de 3. Essa bola não caía, o Brasil começou a desesperar em determinado momento, vamos falar disso também. E aí a Alemanha conseguiu sobressair. E do outro lado, o Brasil sabia que os nomes principais da Alemanha até então tinham sido os armadores, o Seibel e o Löw. E conseguiu frear muito bem os dois. Tá? O Löw é um cara extremamente habilidoso, fez um salseiro ali em algumas oportunidades na defesa brasileira, mas de maneira geral foi muito bem contestado, tá? Seja pelo Rafa Luz, depois até o Iago e o Huertas foram bem em cima dele, os outros jogadores que andam ajuda, e eles conseguiram neutralizar bem essa que tinha sido a principal ameaça nas partidas anteriores. Mas o Mo Wagner, que pouco tinha feito nesse pré-olímpico, e quando digo pouco é pouco mesmo, tá? Ele era bem reserva, assim, não estava jogando bem, mas conseguiu ali se aproveitar de um Brasil que facilitava o seu estilo de jogo, que era a bola de 3 e também pegar e bater para dentro, contra marcadores que não conseguiram dar conta do recado, principalmente o Varejão e o Caboclo, tá? Mesmo o Caboclo teve muita dificuldade com ele, e ali na imposição física e também na técnica, a Alemanha conseguiu fazer um bom trabalho, e mais, tendo paciência, né? Eu também tinha citado isso, a Alemanha foi um time que
teve uma consistência muito grande distribuída entre os 40 minutos do jogo. A Alemanha virou suas 3 partidas, ela virou contra a Rússia, virou contra o México, virou contra a Croácia, então ela se mantinha muito bem até o finalzinho do jogo e não foi diferente nessa partida. Além de tirar esse chute do perímetro, a Alemanha dificultou muito a questão dos armadores. Tá? A Alemanha praticamente fechava todas as linhas de passe do Marcelinho Huertas, que cometeu muitos erros. Ela forçava, por exemplo, que o Iago, que tem como principal característica a velocidade, ficasse prensado longe do perímetro, e com isso ele tinha que pegar a bola rápido. Ele tinha que segurar, que fincar os 2 pés no chão e pegar a bola na mão rápido. E ele não podia mais sair batendo, não podia mais sair correndo, tentar um mismatch pela diferença de altura, pela diferença de velocidade. Então a Alemanha ela foi neutralizando muito bem esses pontos brasileiros, e isso é a principal coisa que a gente tem que reconhecer. Foi um jogo ruim do Brasil, foi frustrante sim, tá? Pela maneira como o Brasil vinha jogando e pela maneira como se portou na final, mas tudo isso aconteceu por conta do mérito alemão, pelo bom trabalho dos jogadores alemães, que conseguiram sim estudar e neutralizar os principais pontos do Brasil. E mais uma vez, assim como foi em 2008, para o Pré-Olímpico de 2008, na verdade, a Alemanha tira o Brasil. Além disso, né, mesmo quando o Brasil conseguia passar ali daquela marcação do perímetro da Alemanha, embaixo da cesta também geralmente estava congestionado, às vezes não, como eu disse, mas em diversas oportunidades sim, e aí sobrava o mid-range. Se você for pegar o gráfico de arremesso dos jogos, o Brasil errou tudo que não foi perímetro e embaixo da cesta. E quando digo tudo, é sem exceção. Se você for pegar, todos os arremessos de média distância do Brasil foram errados, porque a Alemanha empurrava o Brasil para esses lados, fazia um sanduíche entre o perímetro e a cesta, e ali já era. É um arremesso que é muito difícil de você acertar em condições ideais, e o Brasil estava longe de fazer isso em condições ideais, era sempre pressionado pelo tempo, pressionado por jogadores, por muitos jogadores maiores que os brasileiros. Então ali a seleção brasileira não conseguiu fazer. E aí a gente passa para o lado brasileiro, né? Muitas críticas choveram nas redes sociais, eu participei também de uma live no Esporte Clube Basquete para falar disso, tuitei um pouco ali ao final do jogo, e muita gente falando, o Petrovic errou, os jogadores da seleção brasileira pipocaram. Vamos lá, pipocar não. Tá? Ninguém que fez o pré-olímpico que fez antes disso pipocou. Eles foram sim neutralizados pelos alemães e não conseguiram encontrar resposta. O Petrovic tomou algumas decisões que à primeira vista me parecem estranhas? Sim. Tá? E a principal delas foi não utilizar o Iago no começo ali da volta do intervalo. Tá? O Iago ele foi muito bem no finalzinho do segundo quarto, quando a Alemanha tinha aberto uma certa vantagem, o Iago entra, o Brasil consegue dar um ritmo novo de jogo e vai para o intervalo perdendo de apenas 2 pontos. Tá? Depois ele demora a voltar com o Iago, sendo que o Huertas não estava jogando nada bem. Tá? Várias situações do Huertas e também do Iago eram um pouco telegrafadas, né? Permitiu muitos roubos de bola por parte dos alemães. Isso confesso que não entendi. Tá? É até algo que eu gostaria um pouco de conversar um dia, quem sabe numa mesa de bar com o Petrovic. Isso eu não entendi. Por que a insistência no Varejão? O Varejão estava atacando muito bem, ele estava sobrando no garrafão alemão, só que esse preço era cobrado do outro lado porque ele não estava defendendo não. O Varejão ele foi bem na defesa nas outras partidas, mas nessa ele estava sendo obrigado a sair debaixo da cesta com uma frequência muito alta. Estava precisando cobrir muitas trocas, fazer muitas coisas que ele não está acostumado e ele não tem velocidade e agilidade para isso. E tudo bem, o Brasil tinha que só encontrar uma alternativa, né? E acabou não encontrando. Tá? O Hetzheimer ficou concentrado em faltas muito cedo e o Lucas Mariano não foi utilizado. Tá? O Lucas Mariano e o Jorginho também não foram utilizados nessa partida. Acredito que o Lucas Mariano sim poderia ter sido testado, tá numa fase legal, foi MVP do NBB, então foi bem contra a Croácia. Então eu acredito que sim, o Lucas Mariano poderia ali ser uma peça a mais, porque, primeiro, é um jogador a mais, né? Então ele reveza essa questão da corrida, do fôlego, da busca pelo Mo Wagner e pelo Benzing também, que era outro jogador alto que foi muito bem nessa partida.
ele consegue espaçar no ataque, então ele tiraria aquele peso que a Alemanha deixava ali um pouco também embaixo da cesta para ajudar a espaçar o time e criar mais espaços, tá? Novas alternativas para a seleção brasileira, porque o Hetzheimer, por exemplo, quando teve em quadra conseguiu isso, foram 2 cestas de 3 dele, né? Foi 2 em 3 nas cestas tentadas também, não foi utilizado, não saquei muito bem qual foi essa, mas de resto, gente, o Petrovic ele fez o que tinha que ser feito. Tá? Não havia muito por onde o Brasil encontrar alternativas. Tá? E ali a gente chega... o Benite também, né? O Benite, que foi o grande nome da Croácia, ele ficou 3-18. O Benite não tinha muito o que fazer, gente, com o Benite. O Benite é o principal nome ofensivo dessa seleção brasileira, não tinha jogador que o substituísse com as mesmas características. Mesmo quando o Benite saiu, a seleção não melhorou tanto, tá? O Brasil tentou o tempo inteiro dar a bola na mão do Benite, encontrar situações em que ele tivesse tranquilidade para arremessar, para, com a bola caindo, ele entrar de novo no jogo e o Brasil controlar a Alemanha. Porque a gente tem que levar em conta que a Alemanha foi muito superior ao Brasil e ainda assim o placar foi equilibrado durante todo o jogo. Tá? A Alemanha era bem melhor que o Brasil e ali a diferença estava em 6, 8 pontos. Tá? Se tivesse algumas situações mais bem ajustadas, o Brasil certamente conseguiria equilibrar numericamente o placar e quem sabe até sair com a vitória. Tá? Mas acabou não rolando. Diante disso, os jogadores também não foram muito bem. Tá? O Iago falhou em algumas vezes, o Benite estava muito bem marcado, mas também teve ali algumas falhas individuais, e a defesa brasileira, embora boa, ela teve alguns momentos em que facilitou muito a defesa dos alemães. Então ela oscilou muito entre defesas extremamente bem postadas e algumas jogadas que estendiam o tapete. Tá? Poucas jogadas, é verdade, mas a partida acabou em 9 pontos, né? E aí são detalhes que no final das contas podem acabar decidindo o placar de um jogo. O Brasil estava muito bem, assim, ainda abaixo da Alemanha, mas estava equilibrado até o final do terceiro período e ali foi que a situação, a meu ver, desandou. O Brasil conseguiu fazer 4 ou 5 defesas muito boas, a Alemanha não pontuou nesses 4 ou 5 ataques e o Brasil não conseguiu aproveitar nenhum. Tá? O Brasil cometeu 2 faltas ofensivas, uma delas bem discutível, mas a arbitragem foi ruim, mas isso não foi determinante para a derrota brasileira. Errou outros 2 arremessos. Ali em sequência o Alex fez mais uma falta que também não foi e o Petrovic sofreu uma falta técnica e ali a Alemanha abriu novamente 10 pontos de frente, Alex ficou com 4 faltas e o Brasil, que tinha conseguido encontrar maneiras de atacar, viu a bola batendo no aro, a bola dando airball, então começou a desesperar ali, e dali pra frente você vê que o Brasil ficou muito mais afobado do que antes, o Brasil não teve essa tranquilidade que a própria Alemanha teve nas outras partidas para fechar o jogo. Mas tinha o que fazer? Porque vamos lá, vamos voltar um pouquinho no ponto dos jogadores. Lucas Mariano não foi utilizado, Jorginho não foi utilizado, Benite ficou muito tempo. A gente tem que ver que o cobertor era muito curto, tá? O Brasil... Eu elogiei bastante a questão da rotação brasileira, mas a rotação brasileira funcionava pelo fato de que tinha muitos jogadores conseguindo fazer a mesma coisa, mantendo a mesma intensidade. Tá? Fora isso, o Brasil não tinha tanto assim, tanta variedade, né? Eram 2 times mais ou menos semelhantes, que começavam e do que vinha do banco, tirando ali um pouco na questão dos armadores. E aí, o Brasil levou também quem deu. Tá? A convocação do Petrovic foi a melhor possível, tanto é que não houve polêmica na convocação dele, houve muito mais polêmica nos pedidos de dispensa do que na convocação em si e nas consequentes dispensas. Tá? Falei aqui também que Jorginho e Lucas Dias estavam e foram assim até o jogo contra a Alemanha num nível abaixo dos companheiros, tá? Não conseguem render internacionalmente, não só pela seleção, por clubes também um pouco abaixo, tá? É muito complicado você... Tudo bem, eu entendo o ponto de pedir o Jorginho, tá? Para conter ele, para ser um cara mais alto, de envergadura maior, para aumentar a estatura do Brasil. Mas a gente tem que ver que como é que você vai colocar um cara que não rendeu contra o Panamá, que não rendeu contra a Colômbia, que não rendeu contra o Uruguai em eliminatórias de America Cup,
e para jogar numa final de pré-olímpico, que a diferença está em 6 pontos. Um cara também que não conseguiu render num jogo ganho contra o México ontem. Então é um pouco complicado. A ida dele para a Olimpíada é providencial para ganhar experiência, às vezes que ele entrou também para adquirir ritmo e tudo mais. Num momento decisivo como aquele, é muito difícil você exigir e tinha uma grande chance de você colocar o jogador na fogueira e queimá-lo também. Tá? Assim como acredito que o Benítez vai sair um pouco queimado, injustamente, mas inevitavelmente também vai acabar saindo um pouco queimado desse pré-olímpico, mas seria muito complicado você apostar em cara que não rendeu até então. O que vai te levar a crer que ele vai render no momento mais difícil, certo? Então, o Brasil não tinha tanto o que fazer nessa situação. O cobertor contra a Alemanha foi curto e acontece, né? O Brasil, infelizmente, vai ficar fora dos Jogos Olímpicos do basquete, né? Do basquete brasileiro vai ficar fora dos Jogos Olímpicos pela primeira vez desde 1976. Sempre de lá para cá o Brasil teve ou a seleção masculina ou a feminina em quadra. Dessa vez não vai ter nenhuma das duas e nem as seleções 3x3. Tá bom? Então é isso, mérito alemão. Pegou também um dia pouco inspirado do Brasil, que não conseguiu encontrar outras alternativas além daquela que já estava colocando em prática nas outras rodadas. Na segunda parte desse vídeo, eu vou falar sobre o impacto de ficar fora de uma Olimpíada. E esse impacto não é pequeno, esse impacto é gigantesco para o desenvolvimento dos torneios de base, para o desenvolvimento da popularidade do basquete no Brasil. Quem acha que a seleção não impacta na popularidade do esporte nas massas brasileiras, porque é o caso brasileiro, mas não impacta na popularização, na penetração dentro da cultura do povo, das massas, tá errado. E eu vou falar disso no próximo vídeo. Beleza, galera? Agradeço a audiência, aguardo vocês no vídeo de amanhã na parte 2. Muito obrigado, até a próxima e falou!